Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vim trazer um vídeo aqui para vocês dessa fera aqui chamado Oduvaldo, parceiro, irmão do nosso amigo Anderson Coruja. Rapaziada, olha só, eu descobri que esse cara aqui, ele foi fazer um pedal, tá? É um desafio, isso? É um desafio. É um desafio de 10 dias, são 10 dias pedalando pelo caminho do ouro. Ele vai falar melhor sobre esses dias que ele passou pedalando, o que ele levou. Lembra que eu fiz um vídeo lá atrás dizendo sobre os pedais longos e curtos? Quais são as preventivas que você tem que fazer na sua bike para você não ter problema nenhum na sua bike, né? Não ter problema no seu pedal. De repente você pode se atrasar o próximo que está com você, tá? Então ele vai falar um pouquinho dessa experiência que ele teve aí na trilha, nas trilhas, né, nesse desafio de 10 dias, dia após dias, sobre o que ele levou, a bolsa que ele levou, o que ele levou, sobre a quantidade de água, quantidade de alimento e por aí vai. Beleza, pessoal? Vou deixar agora o Eduvaldo à vontade para falar. Ele estava me mostrando aqui agora um passaporte das cidades que ele foi passando. Meu irmão, que coisa maneiríssima, bicho. Ele vai falar um pouco também desse passaporte aí. Valeu, rapaziada. Vamos lá, Eduvaldo, você mesmo. O caminho do ouro é um caminho histórico, é um caminho Entendi. que na época da colonização portuguesa era o percurso por onde o ouro mesmo é tirado das minas, onde hoje é o estado de Minas Gerais, Que maneiro, cara. vinha para os portos que na época colonial ainda eram Paraty. Então, Entendi. Ouro Preto e Paraty, na ocasião, eram cidades que tinham importância, como hoje as capitais dos estados, Belo Horizonte e a Entendi. cidade do Rio têm, né? Uhum. Então, as cidades eram as duas das cidades mais importantes do que viria a ser o Brasil depois, né? Uhum. Então, é um caminho histórico, tem toda uma religiosidade durante o caminho, porque tem muitas cidades. O estado de Minas Gerais é um estado com cidades com cunho muito religioso, né? Então é uma cidade, é um caminho que é mantido pelo Instituto Estrada Real. O nome do caminho oficial é Estrada Real, A camisa, que é ele esse tá mostrando o emblema símbolo aqui. aqui, o emblema. Depois eu vou fazer umas fotos para postar junto com os vídeos também, para vocês terem um entendimento melhor. Temos muitas fotos. Então esse caminho, a Estrada Real tem três alternativas de caminho. Entendi. Tá? Tem o caminho dos diamantes, que sai de Diamantina para Ouro Preto, e tem o caminho velho e o caminho novo. O caminho velho é o que nós fizemos, de Ouro Preto até Paraty. É um caminho que a gente acabou pedalando 720 quilômetros Entendi. no total, Caraca, bicho. dividido em 10 dias. Uhum. Teve dias que a gente pedalou 60 quilômetros, teve dias 720 quilômetros, Teve caraca. dias que a gente pedalou 110 quilômetros, teve dias com altimetria superior a 2.000 de altimetria acumulada. A altimetria do pedal todo deu 13.500 acumulada, dividido entre os 10 dias, né? É uma viagem, para mim foi um sonho realizado. Eu já tinha mirado essa viagem há muitos anos. É a terceira viagem de bike que eu faço. Maneiro, cara, que Eu já maneiro. fiz o Caminho da Fé 2 vezes, mas o Caminho da Estrada Real era um desafio bastante maior, né? Entendi. As outras viagens que eu fiz foram de 5 e 10 e outra de 7 dias, e até conseguir fazer essa. Eu fiz com dois grandes amigos. Queria mandar um abraço para eles, para Michel, né? O Barbudo, vocês vão ver nas fotos, e Everly Júnior, são dois amigos do pedal, da vida aí, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Nós levamos 8 meses fazendo o planejamento dessa viagem. A gente estava olhando a planilha aqui, a gente tem lista de ferramentas. Olha só, hein, cara. Olha, presta atenção. Os caras levaram 8 meses fazendo um planejamento para fazer esse desafio de 10 dias. Caraca, que maneiro, cara. Que maneiro. Planejando, comprando as coisas que precisavam. A bike tá aqui, a gente viajou com bagageiro, não sei se a gente consegue mostrar. Essa é uma bike da OG 7.3, tá? Ele tá com um capacetezinho do estilo Enduro, que eu acho muito maneiro esse capacete. E tem aquela bolsinha de cicloturismo na frente, que muita gente conhece. Ele abre, pega as coisas e fecha de novo, sem atrapalhar você
no meio dos pedais, entendeu? Fica bem mais prático. Eu conheço essa bolsa é bem maneira e é bem prática, assim, pra gente poder fazer as coisas no meio do pedal, entendeu? Sem atrapalhar em nada. Essa bolsa é muito útil, essa bolsa aqui, ela abre, né? Tem compartimentos laterais, internos, e viajamos também com uma bagagem no bagageiro. Entendi. Né? A gente viajou com um total aí isso variava, porque teve dias que a gente viajava com mais água, com mais alimento, outros dias com menos, também tem esse planejamento, mas viajamos aí em média com 12 quilos de bagagem, tá? 12 quilos, contando ferramentas, né? Sim. Minimamente ferramentas, higiene, primeiros socorros, roupas, eletrônicos, né? Porque tinha celular, bateria de celular, uma série de coisas. Quando eu falava, a gente preparou uma lista que ela levou 8 meses para ficar pronta e a gente... Sim, eu vou fazer as fotos também do planejamento dele que está aqui no notebook, entendeu? Para estar mostrando também como é que foi. Como foi feito o planejamento. Os caras são inteligentes, meu irmão. Não é qualquer um, não. Aí agora eu vou falar a questão. Ele falou sobre a questão de alimentação, do que levou, sobre a questão de ferramentas. Lembra que no vídeo atrás eu falei sobre ferramentas, eu levo o menos possível, tá? Não para 10 dias, pelo amor de Deus. Mas assim, para um dia de desafio, seja ele 100 km, 120 km, sei lá, 70, 90, se for um desafio mesmo, realmente... eu levo poucas ferramentas, porque eu conheço a bike, como eu tinha falado no vídeo atrás, eu conheço a bike, eu me conheço, eu sei o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Se acontecer por alguma eventualidade algo diferente, não tem o que fazer, certo? Tipo, você furou o pneu, abriu um rombo, o macarrão não pega, você vai colocar uma câmara de ar, como eu tinha falado, tá cheio de espinho no pneu, você arruma uma madeira, você arruma alguma coisa côncava para botar no pneu para raspar e quebrar as pontas dos espinhos e das farpazinhas de ferro que fica, mas sempre vai ficar uma e outra. Você vai botar a câmara de ar, vai esvaziar, você vai botar outra, então, tipo assim, vai ser um pedal perdido. Infelizmente, vai ter que empurrar até um ponto estratégico de acesso para que alguém possa vir resgatar vocês e levar vocês embora com segurança. Então, diz aí para mim aí sobre questão de alimentação por dia. Alimentação por dia, a gente levou gel, né? A gente levou aquele saquinho com um pozinho de hidroeletrolítico, né? Para repor sais minerais. Sim. A gente sempre tinha um doce, alguma coisa, castanhas para comer durante o caminho. Não era coisas pesadas, mas eram coisas que nutriam no momento, né? Tinha dia, por exemplo, teve um dos dias que a gente teve que carregar muita água e alimento. Entendi. Porque foi um dia que a gente enfrentou 70 km, 68 km, sem conseguir nem a água para repor. Lugar para comprar nada, lugar para comer nada. Então, eu acho que foi o quarto ou quinto dia, foi o sexto dia. Foi um dia que a gente não tinha. Então, esse dia, por exemplo, a gente carregou cada um 3, 4 litros d'água. Mochila, garrafinha, garrafa de água mesmo dentro da mochila. Então, foi um dia que a gente carregou mais peso, foi um dia mais desgastante. Foi um dia que a gente não almoçou, né? Entendi. A gente sempre que possível, dentro da logística, da distância da cidade, a gente almoçava mesmo. Mas teve 3 dias que a gente não conseguiu almoçar. Desses dias foi porque não tinha cidade mesmo. Era por dentro de fazendas, por dentro de trilhas. E aí completa na raça, né? Nesse dia a gente fez uma programação de gel, de parada com alimentação. A gente levou frutas nesse dia. Muito bom, banana, muito bom. Maçã, muito bom. umas laranjinhas pocã na hora para ser mais rápido. Então, assim, a alimentação é fundamental. Sim, pô. A gente almoçava, a média de tempo de viagem por dia era de 10 a 12 horas. Teve dias que a gente Olha só, galera. 12 horas de viagem. Te interrompendo só um pouquinho. Você fez agora o desafio de Madalena, semana passada. Tem 2 semanas. Aí eu falo com você, o cara tá pedalando 10 dias e cada dia é uma quantidade de horas, né, no pedal. Tem dia que ele falou, são 12 horas, tem dia que é 10 horas, tem dia que é 6 horas, 8 horas de pedal. Cara, é muita coisa. Os caras são muito brutalidade mesmo, meu irmão. Bravo. Todos os dias, todos os dias. Eu acho que o dia que a gente viajou menos foi o dia que deu 9 horas de viagem. E o último dia, que foi o dia que a gente chegou em Paraty, tinha uma descida bem longa, então acabou adiantando um pouco a viagem, mas a gente viajava 9, 10, 3 dias a gente viajou à noite.
a gente não completou o caminho planejado, a gente continuou mesmo assim para conseguir chegar viajando no farolzinho à noite, num lugar desconhecido, sinalizado. Isso é legal falar também, a sinalização do caminho, a gente estava navegando com dois sistemas, Aham. né? Um num celular e a gente Sim. tinha um celular dedicado só para isso, Sim, né? A gente tinha pode continuar falando. os nossos Desculpa três. aí, galera. Vamos ajeitar. Vamos lá. A gente tinha os nossos 3 celulares e um quarto celular dedicado somente à navegação, Entendi. com mapas baixados, né? Através do Uhum. aplicativo Wikiloc, que a gente recomenda para esse tipo de viagem, né? E fazendo a marcação no Strava e navegando pelo Wikiloc. E no caso da Estrada Real, a gente depois vê uma foto também de navegar pelos totens. Tem uns totens, são Sim. né, sinalizados, e a regra do totem era se o totem estava do lado direito, eu entro para a direita, se estava do lado esquerdo, eu entro para a esquerda. Uhum. Só que, às vezes, o totem estava no meio do mato, às vezes estava tombado, ou muitos lugares com poeira, às vezes o totem estava com tanta poeira que se confundia no visual com a própria terra da estrada. Entendi. Ao mesmo tempo, o aplicativo, às vezes, não por falta de sinal, porque a gente baixava os mapas para navegar offline, mas a gente seguia um mapa que às vezes a própria marcação de quem fez não pegava certo trecho. Então a gente tinha que contar com os dois sistemas de navegação, achar Caraca. o totem e achar o caminho no aplicativo também. E assim, a gente anda aqui, né? Cada um anda na sua cidade, a gente sabe andar. Então, lembrar que a gente estava num lugar totalmente desconhecido pra gente. Nossa. Então, com muitos lugares, o caminho, como eu falei, é o caminho histórico. Então, alguns trechos viraram rodovias, outros trechos viraram estrada de chão, e alguns trechos, por exemplo, não viraram nada, viraram hoje em dia trilha. Então, teve caminho e a gente teve que empurrar. Teve que empurrar e trilha na mata mesmo. Lembrar que é empurrar com 13, 14, 15 quilos de bagagem. Caraca. Então, às vezes, subida, por exemplo, no segundo dia a gente enfrentou uma trilha, a gente entrou 11h30, nesse dia a gente não almoçou. A gente entrou 11h30 na trilha e saímos 2 da tarde para cumprir um trecho de, sei lá, não deve ter dado 4 quilômetros. Então, esse trecho a viagem não rende, você se desgasta, né? É difícil tinha trecho Muito que não- tempo empurrando. Não dá. Esse dia a gente empurrou, né, mais de 3 horas. Caraca. Esse dia a gente empurrou isso? mais de 3 horas. Caraca, Então, meu. assim, tem que estar preparado. A gente, no caminho lá, a gente, como eu falei, a gente já tinha feito outras viagens, né? Você tem que ter equipamento bom, É verdade. você tem que estar com É a verdade. cabeça boa. É verdade. Isso que eu ia falar agora. Você Graças a tem Deus que eu tá- precisei falar. Você tem que estar com o corpo bom, Uhum. minimamente preparado, Sim. né? E eu colocaria uma quarta questão aí, você tem que estar num grupo favorável. Então, nós viajamos em 3 pessoas, né? E todo mundo em algum momento desanimou, cansou, sentiu sede, sentiu fome, sentiu desgaste físico extremo. Então, quando alguém sentia alguma coisa, a gente tinha outro ali. Então, a gente conseguiu viajar num grupo muito bom nesse sentido. Entendi. Um animava o outro, um puxava o outro. No meio dos pedais, assim, com 3, 4, sei lá, 5 dias, não sei, com 6, com 7, alguém chegou a citar alguma coisa de desistência? Cara, assim, a gente não citou, mas a gente balançou, sabe? Teve uns momentos que... Sim. Eu vou te contar uma coisa, quem acompanhou a viagem no Instagram acabou vendo um dia. Uma das bikes a gente trocou, cara. Teve uma bike que não aguentou. A gente teve, todas as bikes estavam revisadas, mas a gente teve furo de pneu. Aqui, ó, a gente teve câmbio quebrado, a gente teve pastilha de freio trocada, a gente teve sapatilha arrebentada, entendeu? E a gente teve uma bike trocada. A bike do Barbudo, a bike do Michel não aguentou. Ela quebrou a gancheira num dia. Aliás, nesse dia a gente empurrou 15 quilômetros para conseguir chegar. O câmbio quebrou, a gancheira quebrou. Ainda fizemos ali uma adaptação para ela andar com uma marcha só. Isso é outra coisa também fundamental, tem que ter um conhecimento mínimo de mecânica, Sim, de botar a tem que bike pra andar de estudar, novo. tem que estudar. Como eu tinha Entendeu? falado
em um vídeo que eu tinha feito um tempo atrás, sobre isso, que tem que conhecer a bike, né? Tem que estudar sobre a bike, tem que estudar sobre ferramenta, saber qual tipo de ferramenta usar, porque não é simplesmente você andar com um canivetinho. Se você não souber usar, você está dentro d'água, né, meu irmão? Então, assim, galera, eu não estou dizendo para um dia. Um desafio, foi como eu falei, um dia de desafio, o que eu faço? Eu levo o necessário possível. Quanto menos coisas, é melhor para mim. Por quê? Você se torna eficaz na trilha, né? Você fica mais rápido, com menos peso. Tudo se torna favorável para você. Agora, quando é 10 dias, você vê que os caras levaram gancheiro, levaram pastilha de freio, eu creio que levaram corrente, que levaram várias paradas, porque foi um planejamento e eles se programaram para fazer esse pedal de 10 dias no Caminho do Ouro durante esse tempo todo. Você vê o que aconteceu, quebrou gancheira, quebrou câmbio, furou pneu, aconteceu várias coisas sinistras que eles conseguiram contornar, mas ele falou que agora, que teve uma bike que foi trocada, não aguentou. A bike foi trocada, né? A bike foi trocada no 4º dia, porque os 3 primeiros dias deu muito, assim, problema mesmo, mecânico. Todos os problemas que se apresentaram, cara, isso é legal mesmo, assim, da gente ter conseguido. Todos os problemas que se apresentaram pra gente, a gente conseguiu resolver. Que bom, cara. Aí o que você perguntou, alguns desses problemas, como o dia que a gancheira quebrou, a gente se viu no meio de uma fazenda, cara, sem saber o que fazer. Sem uma bike, a bike pesada, com bagagem, a gente tirou o câmbio, fizemos uma corrente ali para andar com a marcha única, né? Sim. No plano andava, na descida ele deixava descer e na subida eu tinha que empurrar, só que isso eram 15 quilômetros e já eram 4h30 da tarde, na época tava anoitecendo 5h30, 5h30. Sim. Então a gente, essa adaptação funcionou um tempo, depois a corrente colapsou e estourou. E aí a gente passou a empurrar mesmo. Sim. Os dois empurrando um no plano para poder render um pouco. Então nesse dia, cara, a gente balançou, tá? Nesse dia a gente... Como eu falei, né? Que eu quase houve uma desistência. É normal acontecer. Não, a gente viu o nosso projeto sendo colocado à prova mesmo. Sim, verdade. Sendo colocado à prova. Então a gente foi até a cidade seguinte... Contamos com a ajuda. O povo de Minas Gerais é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Receptivo pra caramba, né, meu irmão? Prestativo. Nesse dia, um cara de uma loja na cidade de Prados, eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, atendeu a gente 8h30 da noite, cara, na casa dele. Entregou a bike andando com uma gancheira nova, tudo colocado de novo, 11 da noite, pra gente seguir viagem no outro dia, porque até ele devolver a bike, a gente não sabia nem se ia conseguir seguir viagem. Olha só, cara, que maneiro, bicho. É por isso que eu trabalho, por isso que eu trabalho até 10 horas, meia-noite. O cara salvou a gente, entendeu? Cara. Porque só não é só, a gente trabalha, a gente precisa receber, né? Eu como mecânico, os meus amigos também daqui da nossa cidade, que são mecânicos também, a gente precisa, né, trabalhar. A mão de obra requer um tempo gasto, tá? E a gente precisa receber por isso, mas nem tudo também é a gente visar o dinheiro, a gente também tem que ajudar o próximo, tá? Porque a gente também um dia vai depender do próximo também, e a gente tem que também levar isso, tá? É recíproco, entendeu? Então, assim, ele estava falando nessa questão aí de mecânica, que me chamou um pouco a atenção. Então, assim, ó, tá vendo? Quando eu falo assim, ó, pô, tem que prestar atenção na bike, tem que olhar a bike toda e tal. Então, tem que escutar a bike toda. Então, o movimento que está fazendo, o que está acontecendo, tem que revisar, deixar muito bem revisada. Porque, assim, ó, são 10 dias de pedal, ele estava falando aqui que foram mais ou menos quase 800 quilômetros. 720 quilômetros em 10 dias, isso? 10 dias. Em 10 dias. Então, 720 quilômetros, querendo ou não, meu irmão, são quase 1.000 quilômetros, né? Então, assim, a bike precisa estar inteira, entende? Mas tem muitas coisas também que passa batida e a gente não consegue ver. Por exemplo, quebrar a gancheira aconteceu de quebrar. Não bateu em lugar nenhum. Quebrou porque às vezes estava com a trinca e o cara não percebeu, não viu. Isso acontece, entendeu? Normal. Mas então... eu deixo um aviso para vocês importante, que todas as vezes que vocês forem fazer um pedal longo, né, um desafio, sei lá, uma competição, uma coisa assim, cara,
não é só o mecânico para pegar a bike e olhar a bike, porque muitas das vezes também eu sou falho, entendeu? E é o dono da bike entender sobre ela, olhar tudo. Poxa, eu sei que o cara revisou, eu sei que é isso, mas eu vou olhar tudo, cantinho por cantinho, peça por peça, detalhe todo da bike, porque isso é muito importante. Porque quando você faz isso, você tem totalmente segurança do que você vai fazer. E quando você não faz e acontece alguma coisa, caraca, que droga, isso eventualidades sempre vão acontecer, não tem jeito. Mas vamos lá. Assim, Sobre a questão do passaporte. a questão do passaporte. O passaporte é esse aqui, a gente Ó, pegou ele em Ouro olha Preto. aqui que maneiro, cara. Ó, Esse é o passaporte da Estrada Real. passaporte da Estrada Real. Pode abrir para ver os Aí caras. aqui, ó, abre aqui pra mim aqui. Então, em cada cidade que a gente Cada passava, cidade, tinha cara, um que os caras passavam, tinha um carimbo, mano. Olha só que maneiro. Eu tinha que procurar. Caraca, chega a arrepiar, bicho. Fico louco com uma parada dessa aqui, mano. Ai, eu com o tempo, meu irmão, nossa, eu acho que eu faço os 1000 km. Termino morto. Meu irmão, que top. Tô falando, brincando, galera. Meu irmão, olha aqui. Que top, cara. Olha só, mais de 40 cidades. Ó, se for virando aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha só, ó. Isso é muito Olha só. legal. E fica uma recordação muito legal, né? Tá vendo? O passaporte, ó, vai cada cidade, ó, vai passando, ó, só vai carimbando, até terminar em Paraty, dia 24/5, isso, desse ano. Isso. Cara, galera, que maneiro, meu irmão. Terminou no dia 24. Que maneiro. E assim, foi um desafio grande, uma logística muito complicada, porque a gente teve que pagar um transporte para levar a gente, as bikes, para Ouro Preto, depois para buscar a gente em Paraty. Entendi. Não que seja muito glamour, a gente tira foto, gostou, publicou, Sim. mas tinha um bastidor muito intenso, muito difícil. Todos os dias, por exemplo, a gente tinha que lavar roupa, tinha que lavar bike, todos os dias a gente lava o bike. Porque lava suja roupa, muito, cara. É muita poeira. Às vezes é trecho de lama que deve pegar, né, cara? trecho Muita de coisa. lama. E corrente tinha Tem que lavar a relação, porque tem que prezar a relação, porque pode acontecer alguma coisa, Sim, entendeu? Teve dias que a gente, durante o dia, teve que parar para limpar a relação. E todos os dias à noite tinha que lavar a bike, lavar a relação. Aí a gente levou um kitzinho com as coisas para poder limpar, revisar pneu, revisar ar de suspensão. Tudo isso a gente fazia todo dia. Então, como teve alguns dias que a gente chegou tarde, a gente dormia tarde, às vezes meia-noite para 5, 4h30, 5 da manhã acordar de novo. Então tinha uma parte de logística, a gente bicho, se que comunicar top. com a família todos os dias à noite, tinha que Sim. jantar, procurar lugar para jantar todos os dias. Então a gente chegava da viagem já lavando bike, lavando roupa, por exemplo. Né? Os lugares que a gente dormiu estavam reservados já ao longo do caminho. Uhum. Então a gente não gastou tempo, por exemplo, procurando lugar para ficar, porque a Sim. gente já fez isso previamente, a gente já fez isso no Rio, antes de sair. Uhum. Então, assim, era uma rotina desgastante até mesmo quando a gente não estava pedalando, entendeu? Então, mas assim, é muito bom, cara, muito bom a gente, quando a gente chegou, foi muito bom, porque a gente foi tomado de emoção mesmo. A gente olhou para trás e viu tudo que a gente tinha passado, todos os problemas mecânicos, todos. Eu cheguei sem freio, 2 bikes chegaram sem freio. O último trecho, você vê, a gente enfrentou muita subida, muita serra, muito trecho difícil. Trilha, lugar que tinha que empurrar, não tinha como pedalar. Passamos um túnel de trem, a gente mostra a foto aí, tem um vídeo. Que maneiro. Eu tô ligado, que tem um túnel de trem no local. Não dava local. pra pedalar, não tinha, e era difícil de empurrar também. Caraca, escuro, meu irmão, que top. no farolzinho. Então, assim, muitos desafios mesmo. Então, quando a gente chegou e a gente olhou para trás, a gente viu que a gente tinha feito uma coisa grande mesmo. É verdade, cara. Então, assim, a gente... Aqui na nossa cidade, todas as cidades, né, tem muita gente boa de pedal, né? O pedal hoje em dia é um negócio que está cada vez mais forte, É verdade. né? A gente tem muita Galera, o cara tá falando as paradas que eu tô olhando assim, ó, por nada, eu tô viajando, meu irmão. Parece que o sujeito tá no local, meu irmão. Que parada irada, meu irmão. A gente tem... No Instagram estão lá os stories ainda.
acho que o pessoal pode adicionar aí para conseguir ver lá o dia a dia da viagem. O Instagram seu tá como o quê? É Oduvaldo Ramos. Aí, ó, o Instagram dele é Oduvaldo Ramos para você que quer olhar, quer admirar a situação, até de repente aprender, né, sobre alguma coisa. Sobre isso vai estar lá no Instagram dele, nos stories, tem algumas coisas publicadas. Eu acho que no feed também tem alguma coisa? Tem no feed também. Diário e tem os stories diário também, Aí. de previsão de andar. Teve assim, a nossa programação a gente conseguiu fazer. Teve um dia por conta justamente da troca de bike, que tivemos que parar em loja, comprar bike, mudar a bagagem de uma bike para outra. A gente teve um atraso ali de umas 4 horas na viagem que acabou assim, comprometendo a programação não só do dia, a gente conseguiu chegar, mas chegamos 8h30 da noite, né? Mas a gente depois compensou, então a gente conseguiu fazer a programação que estava, mas teve dia que foi muito duro. Teve um dia, por exemplo, foi o 6º dia, foi o dia que a gente viu como o mais difícil, a gente andou 100 quilômetros com 1.900 de altimetria. Cara, Então esse dia, meu Deus do isso que eu tô céu. falando, a gente tem caras aí muito bons, a gente anda, né, nossos pedais com gente boa, gente forte, Sim. mas não é um pedal, você pensa assim, são 10 pedais colados um com o outro. Sim. E como eu falei, Meu irmão, por minha carne, eu andava cedo, eu fico né? imaginando assim, cara, eu fazer 110 km hoje, terminar, vamos supor, terminei agora. Já pensando, mano, em levantar fazer amanhã 90. 5h30 da manhã pra fazer tipo 100 de novo, 90 de novo. Cara, tem que ter muita disposição, meu irmão. Tem que ter um psicológico muito apurado, Sim. tem que ter um preparo físico e mental muito top, cara, pra Tem poder que estar controlar. com o corpo bem, tem que estar com o equipamento bom, tem que estar com Viu, a galera? cabeça boa, porque Viu? senão não chega, cara. Equipamento top, viu? Tem que estar com o equipamento funcionando. Tanto que o equipamento que não deu conta de funcionar, a gente não, assim, a gente trocou. Foi o jeito de seguir. Porque a gancheira que colocou foi uma gancheira adaptada, a gente achou ajuda numa cidade, mas não conseguiu resolver totalmente. O cara entregou a bike, comprou outra, montamos de novo e seguimos viagem. O cara entregou a bike, porque teve muitos problemas, né? E comprou uma outra bike para continuar seguindo viagem com eles, entendeu? Mas foi assim, eu fico à disposição para o pessoal que quiser, o pessoal que tiver interesse em fazer, dou maior força. É um pedal diferente, é um pedal diferente do que a gente faz, até mesmo quando a gente faz um longão, porque é uma bagagem, por exemplo, a pilotagem muda. Por Sim. exemplo, a bike pesada, você não consegue pedalar em pé. A bike dança e você cai. Então é um recurso que você não usa. Sim. Nas subidas, obviamente, é muito mais duro, muito mais difícil. Você sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? A bike com bagagem na lateral, né? Tipo o cicloturismo, ela fica balançando. Se você pedalar em pé, igual a gente dá uma forçadinha para completar a sim. subida, não dá para fazer. Entendi. Porque a bike balança e ela vai ao chão, então não é um recurso que dá para usar. Entendi. Outra coisa, mesmo na descida, pegou muita subida, mas na descida não dá para soltar, porque a bagagem, se Sim. ela balançasse no ressalto, a gente ficava com medo de quebrar. O meu bagageiro é flutuante, ele só pega no canote, então se ele balançasse, Pode quebrar. poderia quebrar Sim. e a gente ficar no meio do caminho. Então Sim. até mesmo para descer, a gente tinha que usar de disciplina e de controle da bike. Então, Caraca, assim, que maneiro, cara. É um pedal diferente. Rapaz, é um isso pedal aqui tá diferente. sendo uma experiência pra mim também, entendeu, cara? Porque eu tipo dou assim, uma força. a gente acha, eu tenho envolvimento com bike desde os 7 anos, eu tenho 45 anos, então, tipo assim, eu já vivi tantas coisas em cima de uma bike, eu e seu irmão junto, Sim. nós começamos juntos Grande coruja. no DH, entendeu? Então, tipo assim, quando eu cheguei no morro, eu encontrei Coruja, Miguel e Pão, né? Eu contei os 3, e os caras com as bikezinhas toda rígida, toda dura, e eu cheguei também com, meu irmão, eu já desci essas trilhas aí os caras, pô, a gente desbravou essa parada aí, tá descendo direto. Ah, vocês estão descendo direto, então eu vou vir pra cá pra descer com vocês. E, porra, a minha bike era uma Caloi T-Type, mano. E aguentou, cara. E aguentou, que a gente ia também fazendo as paradas da moral, entendeu? A pilotagem é diferente. Então, tipo assim, aí... Possibilidade, né?
Aí eu falando agora aqui, né, que a gente, dentro da gente, a gente acha que a gente concluiu muita coisa na vida, que a gente sabe algumas coisas, né, sobre pedal, né? Eu digo para mim mesmo, rapaz, quando eu acordo, eu agradeço a Deus, vou pro meu trabalho, eu digo que sempre eu tô aprendendo alguma coisa, né? Dia após dia. Aí eu tô vendo agora você contando sua história, que é uma história, galera, top. É uma história maneiríssima, meio emocionante pra caramba. Então, assim, várias vezes eu me vi no local, né? Que viagem, viagem, cara. E, rapaz, eu tiro todo o meu conhecimento, assim, algumas partes que eu ainda não conhecia, começo a ter um aprendizado agora, né? Porque você imagina, eu que gosto de descer, andar forte em descida e tal. Você imagina eu com um bagageiro desse, com bolsa, com tudo, nem esquenta a cabeça, ia descer para acabar com tudo, ia quebrar tudo, ia cair bolsa no chão. Olha o trabalho que ia dar. Então, meu irmão, escutando a história do irmão, a gente começa a ter um conhecimento maior, né? Uma disciplina maior. Então, isso eu acho muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Sim, são diferentes tipos de pilotagem e a cicloviagem tem uma pilotagem específica. É, mesmo no plano, mesmo na descida, a viagem não rende igual você estiver fazendo um pedal, domingão, com bike livre, sem peso, sem nada. Entendi. Então a bike mais pesada, ela perde muito em agilidade, ela na subida sobrecarrega muito, muito mesmo. Tanto que quando a gente voltou, todo mundo voltou de viagem, cada um foi fazer o seu pedal, a gente estava bem melhor do que quando a gente saiu daqui. Porque a bike livre de peso, livre de... Então a gente mesmo sentiu uma diferença enorme. Então a cicloviagem é uma experiência diferente do pedal que a gente faz no nosso dia a dia, mesmo os pedais longos. Não é não é só fazer 10 pedais, como se já não fosse difícil, mas são 10 pedais especialmente difíceis, né? Por conta, como a gente falou, de navegação em lugar desconhecido, a bike pesada, enfim, diferentes tipos de terreno. Essa viagem, ela foi, a gente tem um número aí, eu acho que é 75 a 80% em estrada de chão, e 10% em trilha. Esses 10% em trilha leva a 70 quilômetros, mais de 70 quilômetros de trilha, a maior parte empurrando. Caraca, Então, desse bicho. total, mas não conseguiu, não conseguiu pedalar, não tem como pedalar, não é ciclável, não é pedalável. Passamos por dentro de rios, passamos por dentro de fazendas, plantações de todos os tipos, né? É uma viagem que pega 3 estados brasileiros. Respeitando, né? Respeitando. Tipo assim, você tá falando que não tinha como pedalar, você não tinha como, cara. A gente mostra a foto, eu vou te passar as fotos. Então, tipo assim, algo importantíssimo isso. É tipo assim, você vê que não tem condições, cara, de você subir, não tem condições. A bike fica topando muito, sabe? A frente fica levantando demais. Não tem, não brigue contra você mesmo, não insista, porque isso pode causar um acidente, né? Pode quebrar a bike, pode se machucar, porque o tombinho pode ser à toa, mas se você bater com o ombro de mau jeito, você pode quebrar a clavícula, né? E pode ser um tombo à toa, um tombo parado, coisa à toa, escorregou o apoio da mão, escorregou o apoio do pé, você caiu, se machucou, se quebrou, já era. E assim, muitos tipos de terreno, até a maior parte que era estrada de chão, diferentes tipos de chão. A gente conseguiu dar uma sorte assim com o clima, a gente não pegou chuva dia nenhum. A outra viagem que a gente fez, a gente pegou 2 dias de chuva, então a viagem que já rende pouco, rendeu menos ainda. Então a gente conseguiu não pegar, mas não pegar chuva, a gente pegou muita poeira, lugar de muita pedra solta, enfim, uma diversidade imensa de tipos de terreno, de tipos de técnica para você pedalar. Tinha terreno fofo, ficava uma poeira, ficava 4 dedos de poeira, aquela poeira fininha. Bicho. Você passava a bike como se estivesse andando numa areia. Só que uma poeira fininha e levantava um poeirinho doido. Tinha lugares de mineradoras, cara, passava caminhão. Respiração pesada, nariz todo sujo, cara. Vocês levavam bandana?
Chegaram a levar? Cara, não levamos. Talvez seja uma boa para alguns trechos, porque tem Sim, uns trechos de muita poeira mesmo. sim. Então, uns trechos, principalmente as partes que eram próximas a mineradoras, Uhum. passava caminhão muito seguidamente. Então, assim, às vezes Caraca, bicho, muitos meu Deus do quilômetros céu. debaixo de poeira. Difícil de enxergar, difícil de respirar, uma respiração meio pesada mesmo. Uhum. Sobrecarrega, como eu falei, relação da bike, a bike começa a ringir, começa a fazer barulho, Sim, porque até a lubrificação que você faz, como vai eu falei, embora, todos os dias vai a gente embora. limpava e lubrificava, mas às vezes chegava meio-dia, a lubrificação já tinha ido embora. Chegava alguns momentos de vocês pararem para lubrificar a corrente na hora? Fizemos isso 2 dias, no Entendi. almoço. Sobre o risco de tentar Sim, sim, continuar sim. e acabar dando um problema pior. Entendo. Mas a gente tinha um kitzinho com um paninho, um Sim, sim. sabãozinho, a cera, a gente fazia uma limpeza rápida, não era uma limpeza, né, com um padrão assim muito alto, porque era na Uma beira do situação mais caminho, básica, é. né? Situação mais Mas básica. já limpava, né, já Sim, lavava um pouquinho, secava com um pano e passava a cera. Então já renovava o funcionamento, pelo menos da relação, que eu acho que é o é verdade. principal que tem que cuidar mesmo. E outras limpezas, né? Por exemplo, sua bike teve alguns problemas? Cara, a minha bike eu troquei pastilha de freio, né? Entendi. No primeiro, Muita descida? muita, cara, muita. No último dia Descidas tipo assim, você conhece a segunda torre lá? Descida tipo segunda torre, assim? tinha descida bem inclinada. Tinha sim. E tinha descidas extensas também. A última descida, a descida de chegada em Paraty, Uhum. a gente saiu de 1.500 metros de altitude para Paraty, que é no mar. Entendi. Isso num trecho de 22 quilômetros. 22 quilômetros vinte e descendo? dois quilômetros descendo. Caraca, Então meu você irmão! sentia cheiro de 22 queimado. quilômetros descendo! Cheiro de queimado, cheiro Sim, de pô. pastilha Ah, a queimada. pastilha vai embora, Eu mano. cheguei sem freio da frente, eu cheguei poupando o freio da frente porque Sim, o freio já estava no ferro já, entendi. entendeu? Entendi. E eu já tinha trocado a pastilha traseira, que também já tinha acabado no meio do caminho. Caraca, Mas como mano. eu falei, teve pneu furado, teve a gancheira, teve uma sapatilha que... Pois a roupa, cara, a roupa agora que ela tá limpa, mas ela ficou de molho, sei lá, 3 dias. Porque a roupa a gente Ainda tem uma. lavava, Eu ia acha te falar, poeira, eu ia deu umas perguntar a poeiras você que não caindo. é poeira. Isso é do uniforme, né? Esse amarelo aqui era, É mas a a cor. camisa ela ficou da cor da poeira durante a Imagino, viagem. imagino. Você lavava, mas não dava conta. Ela só foi ficar limpa de novo quando a gente chegou em casa. Imagino. Então era um exercício diário, mas foi muito recompensador, um esforço muito grande. A gente é, passou frio, passou calor, passou Mas poeira, valeu a pena pra passou caramba, né, medo, meu a gente irmão? passou medo, valeu tanto que Poxa, a cara. gente já está tentando achar alguma outra coisa aí para fazer, né? Talvez, né, cara, se tudo der certo, quem sabe, né? Se for uma parada mais curta, eu não faço isso junto com vocês também, né, Vamos meu? embora. A Mas gente depende muito, é por encontrou, causa também, que, tipo assim, família, eu tenho 2 filhos, então fica complicado também abandonar tudo. 10 dias é muito tempo, entendeu? isso é uma das dificuldades. A gente levou tempo a planejar porque tinha que entrar de férias, tinha que negociar com família, Entendi. né, comprar os equipamentos. Tem um gasto, né, por mais que a gente comesse em lugar simples, se hospedasse em lugar simples, levasse uma boa parte das coisas já compradas do Rio, é um gasto, porque você tem que Sim, almoçar todo dia, jantar sim, todo dia, se hospedar todo dia, né? verdade. Problemas mecânicos, você compra uma pastilha, você compra um cabo, e as coisas você Sim, tem pô. que estar minimamente Toda hora é um preparado. gasto, toda hora é uma coisa pra se fazer. Eu estou Mas é ligado. muito bom, cara, a cicloviagem, a gente encontrou muitos outros viajantes, Sim. a gente encontrou um pessoal de Goiás, que a gente mantém uma amizade aí depois da viagem. A gente encontrou, o Leandro, fez o primeiro dia da viagem com a gente, é de Minas mesmo. Entendi. E a gente encontrou outras pessoas. O caminho é feito de outras formas também. Até a pé, cara. Tem gente que faz a pé, leva, sei lá, cara, uns 40 dias para fazer a pé, mas a gente faz de Jeep, né? Muito comum o pessoal fazer de Jeepzinho, Aham. 4x4, de moto. É diferente a viagem, visita mais os lugares, né? Uhum. De bike a gente passa nos lugares, tira uma foto, mas não sente tanto o lugar. Por mais que a gente tenha parado em todos os lugares por conta dos carimbos, né? Me diz uma coisa, perigos.
Cara, perigos. Sobre animais, essas coisas assim. A gente, quando foi, a gente recebeu a notícia que tinha uma certa incidência de onça lá na região. A gente não viu. Entendi. A gente não viu. Sim. Mas vimos outros animais. Eu acho que em termos de animais a gente não passou perigo. Eu acho assim, perigos. Alguns trechos não foram tantos, as rodovias. Assalto não, cara. Assalto assim, é engraçado, né? A gente é do Rio, a gente é do estado do Rio, a gente é meio cabreiro, a gente sabe como é que funciona aqui, mas o povo de Minas sempre passou tranquilidade pra gente. Não, fica tranquilo, aqui não acontece essas coisas. Eu acho que a gente ficava mais assustado com isso. Sim, entendo. Mas eu acho que perigo, assim, eu citaria dois, por exemplo. As rodovias, os trechos de rodovias, algumas não tinham acostamento e tinha fluxo de carro. Então, como eu falei, a bike pesada você não controla com tanta facilidade. Sim. Então, andar no cantinho em linha reta, às vezes era um desafio, dava um pouquinho ali de coisa. E os 3 dias que a gente viajou à noite, né? Os dias que a gente viajou à noite. Teve um dia que a gente estava à noite no meio de um milharal e umas valas enormes, umas valas que cabiam uma pessoa dentro. Caraca, e a gente mano. só via na hora por causa do farolzinho. Entendi. Então, mas tudo em cima, né? Farolete, tudo em cima. Farolzinho traseiro. Entendi. Tudo, mas assim, obstáculos invisíveis, assim, que a gente via só na hora, né? Mas assim, eu acho assim que o medo, né, o medo principal que a gente procurava não ter era justamente o de não chegar, sabe? Isso é o que a gente trabalhava o tempo todo para não deixar que a nossa viagem ficasse no meio do caminho. Entendi. Porque, como falando, foi muito empenho, foi muito planejamento dentro das nossas vidas. Eu entrei de férias, o outro entrou de férias, para poder ter os dias para conseguir ir. Empenhamos uma grana. E a gente tinha um desafio, né? Porque a gente sai de casa não é para ficar no meio do caminho. Sim, verdade. A gente sai de casa para terminar. Sim, com mas certeza. Muitas dificuldades, muitos problemas, muitos obstáculos. Como eu falei, mesmo planejado, mesmo bike revisada, as coisas acontecem. Sim, normal. Então, quem for fazer uma viagem, a gente tem uma lista que a gente pode compartilhar, sem problema algum, de bagagem, de recursos, de coisas que tem que fazer. Você falou que quando a gente faz o pedal leva o mínimo possível, a gente também leva o mínimo possível. Só que o mínimo possível para 10 dias é uma bagagem de 12 quilos. Sim. A gente levou 2 mudas de roupa. Uma para lavar e outra para usar, uma para lavar Sim, aí reveza. Sim, entendo. Um calçado só, ninguém levou tênis, por exemplo, era chinelinho de dedo. Então, a ferramenta mínima, a higiene mínima, tudo mínimo, mas mesmo assim é uma bagagem para você carregar. Entendi. Né? Mas foi fantástico, eu faria de novo. A gente, por conta de conhecer, Nossa, que por maneiro, conta de cara. viver esse mundo, a gente tem buscado outras rotas e Que existem maneiro. muitas rotas no Brasil de cicloturismo, de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias, né? O Brasil é muito rico em caminhos e percursos. Tem o caminho de Santiago de Compostela na Europa, né? É um caminho assim desejado pela maior parte das pessoas que fazem cicloturismo no Brasil e no mundo todo, né? É um caminho mais antigo, mais específico, desafiador também. Que top. Mas é um planejamento muito diferente, mais caro e tudo mais, né? Mas requer um gasto maior, uma saída daqui. Sim. Entendi. Mas no Brasil tem muita coisa para fazer. Tem, poxa. Muito lugar maneiro. Muito lugar maneiro. Viajar e pra um dos lugares também maneiríssimo foi o que vocês fizeram, pô. O Caminho do Ouro, eu já pesquisei várias vezes sobre isso e mó galera já fez, meu irmão. E é muito top. Eu não sei se fez os 10 dias de pedal, vocês fizeram, entendeu? Mas, tipo assim, a galera busca esse desafio, né? Que é o Caminho do Ouro, percorrer o Caminho do Ouro todo. Eu acho assim, rapaz, é algo gratificante, né, meu irmão? Muito. A bike, assim, eu tive um momento na minha vida de ansiedade, né? Não foi por causa da pandemia, isso foi bem antes da pandemia, né? Por causa de muito trabalho, muita cobrança. Eu trabalhei dando aula de educação física em algumas academias, né?
E é muita cobrança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e você tem que ver o grupo, se você não vê o grupo, é arriscado ser mandado embora e tal, é aquela pressão psicológica, acaba que eu entrei em uma ansiedade bem dura, bem severa, e graças a Deus eu já saí dessa, glória a Deus por isso, e aí é o seguinte, quando eu estava nesse momento, eu não conseguia pedalar, mas eu comecei a brigar comigo mesmo, né? E comecei a pedalar mesmo assim. E aos poucos eu fui me libertando, né? Deus vai ajudando a gente a ganhar condicionamento, a gente ganhar conhecimento sobre nós, né? Vai abrindo os caminhos pra gente. Então, assim, cara, foi, foi muito mais libertador de 2019 para 2000 até 2022, até o início de 2023 foi libertador para mim esses anos, porque eu pude ter a certeza que a bike e os lugares que a gente vai são libertadores, entendeu? É algo assim que liberta, que cura, porque quando você sai da cidade, que você vai fazer uma trilha, cara, você deixa todo o mal-estar seu no mato, Sim. cara, entendeu? Toda preocupação, toda abstinência, todo o mal que tá na sua mente, te confundindo, te conflitando, né? Sim, Não é verdade? sim, E sim, você sim. deixa tudo lá, cara. Então, tipo assim, eu percebo muitas das vezes a gente pedalando com os caras, o tempo todo pedalando e reclamando, né? Faz não sei o que e tal, Sim. mas é normal isso acontecer mesmo, mas tem um momento que a gente é libertador, né? Eu creio assim que a bike é um dos meios de cura para essa parte de depressão, de ansiedade, uma das maiores, né? Porque é um esporte livre. Você pedala em vários locais, né? Os locais te trazem paz, te trazem mudança de comportamento, entendeu? Lugares espirituais também, tem muitos lugares espirituais que te trazem coisas boas para a alma, né? Eu creio nisso. E muito maneiro, cara, muito bacana estar trocando essa ideia com você, cara. Tá assim, ouvindo essa história, né? Eu tinha comentado com um amigo meu, poxa, eu vou chamar o Oduvaldo, o irmão de Coruja, para vir aqui na oficina para poder bater um papo sobre essa viagem. E ele falou assim, cara, não chama o cara para ir até você, vai até ele. E Uhum. eu tive essa oportunidade de vir até aqui, né? Porque aqui onde a gente tá é o escritóriozinho dele, onde ele guarda as paradas da bike dele, o capacete, a bike, a bolsa, o computador, o notebook, é onde É faz o todo o local de planejamento do trabalho dele. trabalho dele, tá? Cotidiano. E da parte de preparação, né, de bike, de tudo, de repente para o próximo desafio que ele vai fazer, de repente até por uma situação, por exemplo, ele fez o desafio agora de Madalena, né? Então, não é assim também sair de qualquer maneira, Não, né? não mesmo. Não mesmo. 120 km são quantos de altimetria lá? Lá são 3.100 No, quase, no, né? no, na, em Madalena, Madalena. sim. Então, assim, ó, não é de qualquer maneira. Então, o cara Não. faz toda uma programação sempre quando ele vai fazer uma parada longa, né? Tem Ele que faz toda uma estudar o programação, ele caminho. estuda o caminho, ele escreve tudo que ele vai levar. Rapaz, isso eu acho assim importantíssimo, como eu estava Isso é falando com vocês. Isso é fundamental. fundamental, cara. Meu irmão, um prazer enorme estar aqui contigo, Eu que estar agradeço, trocando Fábio. essa ideia com você, estar adquirindo esse conhecimento, tá? Certo? Porque, assim, a gente acha que a gente sabe algumas coisas e às vezes eu acabo retrocedendo de novo, tudo de novo e começo a dar os passos de novo com ideias novas, ideias diferentes. Isso é muito importante para as nossas vidas, entendeu, meu Todos irmão? os dias a gente aprende alguma coisa. Sim, cara, Todos os dias a gente com aprende alguma certeza. coisa. Por mais experiente que você seja, por Sim, mais tempo seja atividade profissional ou de lazer ou esportiva, sim, sempre tem alguma coisa que a gente aprende todos os dias, sim. né? Que bacana, Sejam cara. coisas novas ou sejam coisas que a gente nunca teve chance de Sim, conhecer. sim. Que bacana. Então, o aprendizado é fundamental para fazer, o planejamento é fundamental para fazer um desafio desse. É preciso um pouco de coragem também, porque
A gente sai para um lugar desconhecido, né? Por Sim, mais que tenha rota, por mais que tenha sim, planejamento, por mais que tenha equipamento, por mais que você esteja bem fisicamente, ou por mais também que você esteja num grupo bom e com a cabeça boa, as coisas se apresentam como sim, sim, dificuldades e sim, problemas na sim, nossa frente. verdade. Então, é bom, eu aconselho todos a, quando tiver a oportunidade, fazer uma cicloviagem na vida, Sim, né? Essa viagem, ela pode ser feita num tempo mais curto, se sim, você levar menos bagagem. Tem gente que faz com carro de apoio, tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz mais demorado, depende também do que você quer. A gente escolheu fazer sim, em 10 sim, dias. Mas a sim, gente viu gente fazendo mesmo com bagagem em 8 dias, a gente viu gente fazer em 7 dias, mas aí com carro de sim, apoio. sim, E a gente viu gente também que levou mais dias, andava menos por dia para poder aproveitar um pouco mais das cidades. sim, sim. Então tem formas, o cicloturismo é uma modalidade mesmo do Sim, meu ciclismo, irmão. é uma Que modalidade do maneiro, meu irmão. ciclismo. Que top. Então eu aconselho, dou força, Que top. ajudo aí no que eu Muitas das puder. vezes, muitas das vezes a gente quando vai para fazer um pedal, fazer um treino, a gente tem uma metodologia, né? A gente sai para pedalar, a gente sai para treinar e pá, a gente não vê nada, não curte nada, chega em casa e, rapaz, o que que aconteceu? O que que passou? O que É que isso aí. nós perdemos? Não É vimos isso aí. nada. Então, tipo assim, o cicloturismo também, além de você fazer as pedaladas assim de longa distância, você aproveita muita coisa, porque não tem Aproveitamos. correria, entendeu? Não Não. tem, é uma parada sadia que você vai curtindo ali o tempo todinho, Sim, cara, dia cara. após dia, A entendeu? gente fez lanche parado na beira das estradas aí, em visual Olha formidável. só, A cara, gente que tomou banho de top. cachoeira, a gente tomou banho de Muito rio, maneiro, a gente muito maneiro. conheceu pessoas, a gente conversou com pessoas, a gente ajudou pessoas, pessoas nos ajudaram. Muito, isso é muito importante, É cara. uma experiência diferente mesmo do que simplesmente um pedal. O pedal, ele é somente assim, o veículo que vai proporcionar Sim, isso para você, né? E tem lugares que só a bike leva a gente, né? verdade, cara. Lugares que até chega de Verdade. carro, mas é assim, você vê lugares que a gente pedala aqui em Campos ou no Rio, por exemplo, o pessoal às vezes não visita. O campista tem lugares de campos que o campista não conhece e que Sim, a gente está cansado de ir porque a sim. gente vai de bike, justamente de É bike. verdade, é Então a verdade. bike proporciona momentos pra gente que só mesmo a bike É verdade. poderia proporcionar. E aí você expande isso para uma cicloviagem, você Sim. expande isso para um lugar que você está de fato conhecendo. E a bike você viaja numa velocidade que você consegue contemplar as coisas. Que Você maneiro, né, meu consegue irmão? olhar a natureza, você consegue olhar os animais, os passarinhos. A gente viu revoadas de papagaios, cara. Um monte assim, gritando, verdinho. Troço lindo, a gente viu flores, a gente viu plantações enormes, lindas. Caraca, que maneiro, meu irmão. A Que gente irado. viu tratores de todos os tipos, Que implementos irado, agrícolas que de todos irado, os que irado, tipos. irado. É uma experiência diferente, além do que é um pedal que a gente faz no nosso dia a dia. Eu recomendo, dou força, é, não vá de qualquer maneira, né? Vá com um mínimo de planejamento e preparo, equipamento, né? Mas vá, como eu falei, o Brasil tem muitos lugares, a gente tem muitos desafios aí, tem viagens aí que são demarcadas, são sinalizadas, seja por Muito top. aplicativo, seja por sinalização. A gente tem o Muito Caminho maneiro. da Fé também, recomendo muito fazerem o Caminho da Fé. É um caminho religioso, né, que o pessoal Uhum. faz em peregrinação religiosa, mas muitos ciclistas já há muitos anos fazem o Caminho da Fé, porque ele é sinalizado, ele tem estrutura de alimentação, de hospedagem ao longo do caminho. Os E segmentos, cara, os segmentos que vocês fizeram foram por mapas ou foram por GPS? a gente seguiu, tinha um mapinha no GPS, nos nossos Aham, GPS, aham. tinha o aplicativo Wikiloc, que a gente Sim, baixava o mapa offline para seguir por ele. E no caso da Estrada Real, sinalizado pelos totens. E no caso do Caminho da Fé, que a gente já fez também, é sinalizado pelas setas amarelas, que é um sinal universal de cicloviagem, de viagem de peregrinação e cicloviagem. Então, dependendo do roteiro, tem um tipo de sinalização, mas em aham. comum entre eles tem os aplicativos e os mapas offline que dá para seguir relativamente bem. Alguns poréns, algumas coisas que tem que ter atenção,
mas dá para seguir. Hoje, com o recurso de aplicativo, ficou ainda mais fácil. Primeira viagem que eu fiz foi em 2007, cara. Mal tinha telefone celular, não tinha aplicativo, não tinha WhatsApp, não tinha rota baixada em mapa. Caraca, mano. Era um velocímetrozinho daquele de imã. Entendi. Aquele de imã. Você Sim. navegava mais ou menos pelo quilômetro tal, eu devo estar em tal lugar. Hoje a gente tem recurso Sim, eletrônico aí, sim. Fica bem mais fácil. bem vasto, Entendi. bem tranquilo. A pessoa com conhecimentozinho vasto Entendi. já consegue navegar, mesmo por um lugar desconhecido, né? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos terminar aqui porque ele também tem um estudo para ele fazer agora, Tem uma tá? aula daqui a pouco. Tem uma aula daqui a pouco online e a gente vai terminando por aqui. Muito maneiro ouvir a história desse cara aqui, meu irmão. Tipo assim, em várias vezes eu me emocionei, percebi que ele também ficou emocionado e tipo assim, como eu posso falar, não tem explicação para uma situação dessa. Só a pessoa fazendo, vivendo para sentir tudo isso que ele sentiu, né? Além de ter as fotos, as filmagens registradas, isso fica dentro da gente. Nunca mais isso a gente esquece, meu irmão. É muito maneiro, cara. Deixa eu te falar. Sobre a questão do passaporte, Sim. tá? E o planejamento. Isso tem no Instagram? Não tem. Não tem. Eu posso disponibilizar para você uma Tá, foto. então ele vai mandar uma foto, pelo menos, do passaporte para mim, do passaporte, de um trecho do passaporte aberto, ele fechado e ele aberto, tá? Para mostrar os carimbos melhores para vocês. E a questão do planejamento todinho no notebook, ele vai abrir a tela, vai tirar uma foto da tela, só para vocês terem uma noção do dia tal que foi feito, como foi feito. Eu não sei se ele trabalhou em cima de datas. Programação, né? datas, Ó, gasto por tá dia, vendo, ó? cidades. Gastos, datas, cidades, Dias da semana. Fazia diferença você passar numa segunda-feira ou num domingo numa cidade, questão de comércio. Só para a gente ter uma noção, né? Quando a gente for fazer um cicloturismo ou quando a gente for fazer um desafio um pouco mais longo, a gente também pode fazer uma planilhazinha dessa, a gente também pode ter um tempo para estudar um pouco mais sobre a bike, sobre os dias, sobre o que vai levar, sobre os gastos. Então tudo tem um planejamento na nossa vida. Então se a gente fizer, fica bem mais fácil. A viagem fica muito mais valorosa, mais eficaz. Você evita de estar quebrando, né, no pedal por falta de energia. Você evita de gastar muito alimento. Você evita de gastar muitas coisas porque vão ter pontos estratégicos onde você vai conseguir buscar água, buscar alimento e por aí vai. Eu vou encerrar o assunto, senão eu vou continuar falando aqui de tão maneiro que está a conversa, de tão maneiro que foi esse vídeo, né? Essa conversa que a gente está tendo, né? Sobre o que ele apresentou aqui, tudo da viagem. E é isso aí, meu irmão. Muito prazer. Obrigado, ter conhecido você alguns anos atrás, né? Sim. A gente se conheceu quando você veio De volta do Rio para cá, para Campos, né? E uma honra imensa poder estar aqui hoje, fazendo parte dessa história sua, que você está me apresentando e apresentando para a galera. Show! Eu que agradeço o convite, de verdade mesmo, ter a oportunidade de contar essa história para tentar com que mais pessoas peguem gosto, né? Sim, cara. Agradecer também todas as pessoas que de alguma forma ajudaram no caminho, antes do caminho, o pedal MTB Raiz aqui, que a gente faz parte em Campos, todo mundo deu força durante a viagem, a gente se comunicava, né? A família, as pessoas, depois que a gente voltou, a gente viu muitas pessoas falando, nossa, eu fiquei acompanhando sua viagem lá. Isso é top, cara. Então, isso motiva a gente pra caramba, né, cara? Dá uma energia positiva, dá um vigor a mais quando a gente precisa. Então, agradecer a todos, te agradecer o convite. Espero que sirva aí Não, serviu, você tá doido, cara. Serviu muito de exemplo pra gente, cara. Caraca, como ajuda a abrir nossa mente, a abrir nossa visão, entendeu? Para um meio mais dificultoso, eu digo assim, da bike, né? Porque muitas das vezes a gente acha que não tem muita dificuldade, né? Porque a gente está acostumado com algumas coisas, mas, galera, tem muita dificuldade, cara. Nesse meio
quando a gente começa a ir para uma situação mais profunda, como o Eduvaldo, tem muita dificuldade. Não é só facilidade, não. Existem os momentos mais tranquilos, mas existe também, muitas das vezes, é mais sufoco do que propriamente dizer algo de bom, sabe? Mas vale a pena, cara, vale a pena, que é libertador, meu irmão, é muito top, certo? Tá bom? Meu irmão, Isso aí. Obrigado, prazerzão. cara. Valeu. Tamo junto aí. sempre. Estamos aí. Galera, valeu. Eu vou estar mostrando agora pra vocês aí, ó, a bikezinha dele aí, ó. Aqui, ó. Ó, a bike aqui, ó. A garupeirazinha que ele levou, ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. A garupeirazinha que ele levou, tá vendo? Aí, ó. Ó. Ele levou uma garupeirazinha pra botar bagagem. Aqui a bagagem mais de mão. Porta-trecozinha, a garrafinha, levava uma mochila, ele levava uma mochilinha também, levava uma mochilinha de hidratação, entendeu? E, cara, sensacional, meu irmão, muito top. Rapaziada, tamo junto sempre. Valeu. Grande abraço, valeu.